meus caros, aqui é o Corvo. Se há uma franquia que, de fato, é consagrada no campo do horror e do sci-fi, considerada histórica e relevante até os dias atuais, com certeza essa franquia é Twilight Zone. A série original foi ao ar em 1959 e durou até 1964. Porém, a cada nova geração, uma nova Twilight Zone, conhecida por aqui como Além da Imaginação, era lançada. A segunda encarnação da série só foi ao ar quase 2 décadas depois, na verdade mais do que 2 décadas, né? Porque a estreia foi em 85, ou seja, 21 anos depois, e durou até 89. Nos anos 90, a série acabou voltando ao ostracismo, mas não deixou de dar as caras, com um filme no caso, que foi Rod Serling's Lost Classics, de 94. Porém, apenas no século XXI, que de fato Twilight Zone voltou aos holofotes com uma segunda releitura, já que a primeira foi nos anos 80, ali em 2002, nós encontrávamos então uma segunda releitura da série original, cujo âncora, o apresentador, era o simpático ator Forest Whitaker. Esta não é a melhor versão de Twilight Zone, embora seja um dos episódios aquele que eu vou lançar luz, falar um pouquinho, pensar aqui hoje. Mas, de fato, Twilight Zone 2002, e durou até 2003, teve apenas uma temporada, não foi, obviamente, como vocês podem perceber, uma série de grande sucesso como foi a original ou mesmo a oitentista que durou 4 anos. Porém, ela é muito especial, ela é muito querida por vários brasileiros porque ela passou na TV aberta, no SBT para ser mais específico. E muitas pessoas que estavam crescendo, eram jovens ali, no início dos anos 2000, têm bastante carinho e memória, lembrança dessa série. E o fato de Forest Whitaker ser o apresentador também dá um tchan a mais, porque ele sempre foi um ator muito cativante, muito simpático, pelo menos quando nós levamos em consideração as principais obras que ele teve participação, teve algum destaque, né? Uma quinta leitura da série foi feita, como bem sabemos, em 2019 e foi ali até 2020, que foi uma leitura, uma apresentação do conceito através do diretor Jordan Peele. Esta quinta encarnação de Twilight Zone eu ainda não assisti, mas todas as anteriores eu vi. E baseando naquilo que eu vi, eu ainda considero a série original a mais brilhante, a mais interessante e que de fato se justificou uma grande longevidade. Era brilhante. Na verdade, Twilight Zone sempre foi interessante porque ela vai de encontro a questões bastante sensíveis da época em que a série em questão se insere. Ela briga com o status quo, ela bate, ela provoca, ela toca em feridas que normalmente as pessoas não se sentem muito à vontade em fazê-lo. Né? Aquele deixa quieto, não fala sobre isso não fala sobre isso não, deixa isso pra lá, coloca por debaixo do tapete. Twilight Zone, embora seja uma série de sci-fi e horror, ela lida com temáticas de relevância social. Sempre foi assim. Foi lá no final dos anos 50, foi durante os anos 80 e no começo do século XXI também, como é o caso aqui. E eu tenho certeza, devido à natureza do trabalho, né, a crítica que comumente nós vemos nas obras do Jordan Peele, mesmo não assistindo a série dele, uma coisa que eu ainda vou fazer no futuro, eu tenho certeza que ali o que não falta é criticidade. A crítica é o elemento que se mantém sempre em Twilight Zone. A crítica com algo ou contra algo, né, já estabelecido, né, já, digamos, questões inquestionáveis, né, ou então questões que são problemáticas e que merecem uma revisão ou ao menos, né, um processo de reflexão maior, porque nem tudo que parece ser correto, né, apenas por ser cultural estabelecido, necessariamente é justo, honesto, né, ou aponta para princípios emancipatórios. Twilight Zone sempre tocou nessas questões.
Mas bem, vamos ao que de fato importa. O episódio de hoje, pelo menos aquele que hoje eu vou abordar aqui, não sei se vou fazer mais episódios, mais comentários sobre Twilight Zone no futuro. Se eu estiver disposto, farei sim. Mas o que me motivou a voltar, né, a rever alguns episódios foi um convite de uma pessoa próxima. E reassistindo a série, eu fui percebendo o quanto daquelas imagens, daquelas temáticas, daqueles roteiros, como eles eram numerosos. Foram 44 episódios, na verdade, nessa versão aqui de 2002, 44 episódios, se eu não me engano. Eu fui descobrindo o quanto aqueles roteiros ficaram realmente marcados na minha memória, mesmo os mais fracos. Como toda encarnação de Twilight Zone, nós temos bons episódios, nós temos episódios excelentes, né, que saíram da caixinha mesmo, né, não foi uma coisa, né, que apenas Black Mirror fez. Bem antes de existir Black Mirror, existia Twilight Zone, meus caros. Algumas pessoas não se dão conta, ou desconhecem mesmo porque são jovens demais, né, a palavra, a informação nunca chegou à ciência delas, que houveram algumas séries que, como Black Mirror, mas não tão acentuadamente como Black Mirror, conseguiram antecipar várias coisas, várias problemáticas que ainda surgiriam no futuro, né? No que diz respeito à tecnologia, relações sociais, como nós lidamos uns com os outros, relações de trabalho, ética, né? Questões como guerra, preconceito, política. Algumas séries antigas trataram muito bem, de maneira até mesmo profética, algumas questões, assim como Black Mirror, o tempo mostrou isso, né, acabou fazendo. Conseguiu fazer boas previsões, ou provocar, né, fazer nos refletir sobre certas questões, certas mazelas, muito antes dessas questões de fato estarem nos holofotes, entendem? Twilight Zone fez isso, né? The X-Files, né, o Arquivo X, também fez isso. E os mais novos, os mais jovens, não têm a menor ideia de que isso já era feito no passado. Eu não estou, claro, aqui desmerecendo Black Mirror. Muito pelo contrário. Twilight Zone, X-Files, Black Mirror são excelentes séries. Elas merecem ser assistidas, contempladas e apreciadas naquilo que apresentaram de mais forte. Toda série, é natural, é esperado que isso aconteça, tem algumas inconsistências. Nem todos os episódios, roteiros, né, principalmente nesse estilo, que a cada novo episódio, né, ou arco, o acento em alguma coisa diferente, é normal que vão aparecer, em algum ponto, textos muito fora da caixinha, mas outros mais comuns, mais triviais, não muito marcantes. É natural, né? Obras de cinema, TV, não vivem apenas de genialidade. A genialidade, no caso, é exceção, não a regra. Mas é interessante como algumas séries, algumas franquias como estas citadas conseguiram apresentar bons conceitos, bons materiais ao longo dos anos. Twilight Zone foi uma delas. E mesmo que algumas pessoas vão preferir, como eu, a primeira série, a original, a clássica, é impossível para nós, né? Tem que ser muito resistente, conservador, né? Até um pouco cabeçudo, para não perceber qualidade em algumas histórias e em alguns momentos das temporadas seguintes também. Há coisas boas e ruins na original, como há coisas boas e ruins na safra oitentista, no filme noventista, né? Nessa série Millennial do início dos anos 2000, como eu acredito que também há bons momentos e momentos fracos na série mais recente do Peele. É natural. O interessante é que nessas séries, quando se acerta para valer. Não é só, né, em momentos aqui e acolá, né, algum pequeno salto. Quando o acerto é de fato acerto, ele costuma ser um acerto bem interessante, porque a tentativa, o exercício, o esforço é de fazer com que histórias interessantes sejam contadas de fato, né? Algo que impressione o público. A premissa, a promessa é de algo impressionante, que nós veremos algo impressionante, o que já é algo muito difícil, né? Um peso muito grande que se coloca nas costas. Chega uma
uma emissora, né, ou um produtor e tal, faz uma propaganda. Olha, nós vamos mostrar para vocês uma série incrível, fascinante, que vai tirar vocês do assento. É uma promessa, um peso que se coloca nas costas, uma responsabilidade muito grande, porque atingir a expectativa dos outros, se imagina ainda, levando em consideração a expectativa, a exigência que hoje nós temos, né, enquanto público, imagina se colocar tal peso. É muito difícil, é muito complicado. Mas, né, Twilight Zone, X-Files, Black Mirror, elas conseguiram fazer isso em algum ponto. Não foi sempre, mas em algum ponto elas conseguiram fazer provocações interessantes. O episódio que eu vou abordar hoje aqui com vocês não é muito genial, né, não é uma história impressionante, nada disso. A minha escolha inicial foi apenas pelo fato, né, de ultimamente eu estar ouvindo e comentando muito sobre música, sobre rock, mais especificamente, e como existe um episódio nesta temporada que é sobre isso, sobre uma guitarra sobrenatural, eu uni o útil ao agradável. Tem episódios muito mais brilhantes do que esse aqui, né? Um sobre Hitler, né, sobre voltar no passado e matar Hitler, que supostamente impediria o Holocausto. Tem um sobre um sujeito que não ajuda, né, um professor universitário só porque ele era negro, estava sendo perseguido por uns skinheads. Ele viu que ele era negro, não abriu a porta, né, um episódio sobre racismo lá, né, feito lá em 2002, sendo bem discutido, trabalhado ali, e o sujeito ele acaba sendo obrigado a entrar de fato na pele daquele sujeito e sentir o que ele sentiu, lidar com aquilo que ele lida, né? Uma direção que eu imagino que o Peele deve ter seguido bastante na série recente dele, né? Repito, não vi, mas é o acento, é a direção que ele escolhe nos trabalhos dele, com elencos afrodescendentes, com temáticas sobre racismo, enfim. Mas isso já tinha sido feito, né, nessa série aqui. É um episódio muito bom, que para mim é um dos melhores, inclusive, que foram feitos nessa remessa. Então tem episódios muito mais interessantes, mais brilhantes do que este aqui, que é deveras trivial. Mas a temática dele é interessante porque ele volta a pegar aquele estereótipo, né? Um estereótipo que existe, muito comum no mundo da música, ou foi pelo menos no passado, quando música instrumental realmente ainda importava para o público. Nós vivemos numa época em que samples eletrônicas, autotune, backing tracks, playbacks são usados à revelia, né? Por 95 ou mais dos artistas, né? As pessoas não se importam mais com instrumentistas, pelo menos aquelas que, né? A grande massa, né, que não gosta de música um pouquinho mais erudita. Infelizmente a realidade nossa atual é essa, mas quando nós pensamos em música e talento musical, a instrumentação era um aspecto muito, muito importante. E uma guitarra como a guitarra desse episódio aqui, originalmente chamado Harsh Mistress, né, amante dura, no Brasil ele foi erroneamente traduzido para a maldição da guitarra, e daqui a pouco eu vou explicar por quê. Um episódio desse aqui é interessante porque ele vai, né, em direção a esse desejo, esse sonho que muitas pessoas tiveram, não apenas, né, fãs de rock, como é o caso aqui do personagem principal, né, o Corey Williams, de ser um superstar, um músico reconhecido. É uma coisa que faz parte da história da música. Todos que apreciavam música em algum momento sonharam em ser virtuosos, né, em abordar um instrumento com uma competência acima da média. E o episódio vai em direção a isso, mas fazendo esse movimento em uma coisa que é mais contemporânea. E no caso aí, né, quando se fala em glamour, né, sucesso, mídia, mulheres, né, drogas, excessos, né, uma vida completamente over the top, né, completamente cheia de idealizações, excessos mesmo por parte dos, né, rockstars. A gente pensa nesse cenário, né, nesse cenário do rock e também do pop ali dos anos 80 principalmente. Década de 70 ainda mais acentuado, ainda mais over the top nos anos 80. Era uma época em que gravadoras, né, e músicos faziam muito dinheiro. Gravadoras mais do que músicos, mas ainda assim os músicos ganhavam muito dinheiro. E muitas bandas clássicas, né, fizeram realmente impérios. Eles tiveram carros exuberantes, caríssimos, várias e várias mansões em várias partes do mundo, enfim. É só
consultar a história de algumas bandas tradicionais dos anos 70 e 80 e vocês vão ter uma noção muito clara, né, do império que eles construíram, da rede de posses, né, de pertences que eles têm até hoje. Enfim, era uma época de glamour e a música era bastante glamourizada também. E ainda tinha digamos, um acento instrumental muito forte. E aí volta na questão, né, do instrumentista, do virtuoso. E o aspecto, né, o estereótipo que eu queria mencionar, queria retornar a ele, é o fato do virtuoso, a ideia de virtuosidade estar associada de alguma forma a um pacto demoníaco, né, alguma associação com um demônio, alguma força maligna. Isso é muito, muito antigo. Mas o caso mais clássico, mais notório sobre isso, é indubitavelmente o do Niccolò Paganini, né? Porque o Paganini, além de ser virtuoso, era um virtuoso com um violino, né? Isso chamava muita atenção mesmo. Paganini tocava violino como ninguém, né? E ele tinha um estilo muito próprio, uma abordagem muito própria do instrumento. Ele quebrou o paradigma, né, com o instrumento. E a ideia de que Paganini teria vendido a sua alma ao diabo para tocar daquele jeito é uma coisa que foi muito forte naquela época. Ele foi muito falado, né, inclusive pejorado por causa disso, obviamente, né, fruto de uma superstição. O cara era bom, ele era virtuoso, ele era um gênio, ele era acima da média, né, e isso não tinha nada a ver com forças sobrenaturais, como nunca houve, né, nada relacionado a isso com qualquer pessoa, elemento da música. Mas isso foi uma coisa que se arrastou, né, foi forte no Paganini, mas entrou também no século XX, né? Robert Johnson, né, o violonista de blues, lá nos anos 30, ele tinha um talento absurdo, mas, né, ele era um artista negro, né, tocava blues, muito mais habilidoso que os brancos, né, anos 30, volto a mencionar, anos 30, então, naturalmente, haveria uma perseguição a ele naquela época. Ele era talentosíssimo, ele é um dos percussores, uma das figuras mais importantes do blues, da história do blues, né, da música afro-americana, e ele foi perseguido, né, e o que colaram nele, né, de novo, a figura de que ele era alguém, né, que tocava daquele jeito porque fez um pacto com as forças do mal, fez um pacto com o demônio, né, o mito, a história de vender a alma numa encruzilhada foi associada à pessoa dele. E claro, isso era uma tentativa de pejorá-lo, né, colocar algo ruim sobre a pessoa dele. Porque um negro nos anos 30 não poderia ter, né, esse destaque. O preconceito naquela época era muito mais absurdo, mais forte do que foi nas décadas seguintes ou do que é hoje, né? Se hoje ainda é ruim, imagina nos anos 30, onde as pessoas simplesmente desapareciam, eram encontradas mortas e ficava por isso mesmo. Enfim. A ideia de um virtuoso, né, estar associado às forças do mal é algo histórico, né? O próprio tritono nas guitarras, né, as power chords, tudo isso envolve alguma mística, né, algum elemento do sobrenatural, do mitológico, da superstição. Isso é colado na história da música. E esse episódio aqui, Harsh Mistress, a maldição da guitarra no Brasil, vai resgatar esse ponto. Mas a questão é que o que é interessante de fato no episódio é que não há um pacto, não há um contrato, né? Não há uma força externa a qual um músico vende a sua alma ou faz um movimento para ficar famoso. A entidade em si é a própria guitarra, e isso é bem interessante, porque o instrumento em questão, a amante dura, e é amante por quê? Porque não é uma entidade, não é o diabo que toma posse, né, daquele que fez o contrato, daquele que assinou o contrato. É a guitarra. É a guitarra. Ela, como o diabo, né, ela vai em direção ao desejante, aquele que está ansioso por ser bem-sucedido, ter sucesso e tal, e ela canaliza, ela é um meio para a realização desse desejo. Mas diferente, né, de um diabo que vai embora, deixa você ser, né, como nos mitos, nas lendas, deixa você ter sucesso e depois volta para cobrar sua alma, a guitarra fica com o portador. Até porque, mesmo sendo um item sobrenatural, ela é apenas uma guitarra. Ela precisa de alguém
também para existir, alguém para também ter notoriedade. Quando a gente pensa nos anos 80, por exemplo, aqui é um episódio do início dos anos 2000, né, mas aquela questão do vídeo, da grande exposição, né, do impacto que a MTV teve em toda a indústria, né, em todo o cenário musical, a fama, a exposição, estar na mídia, estar nos holofotes, a guitarra em si ela também precisa disso. Ela precisa de alguém para aparecer no vídeo, né, ela precisa de alguém para estar exposta. Isso é bem interessante porque ao invés de se humanizar, né, trazer uma figura mitológica para uma perspectiva antropomórfica, o que foi feito foi utilizar um objeto para isso. Um objeto foi, né, embebido de características humanas. No caso aqui é a guitarra, porque é uma guitarra que não apenas dá ao seu portador a capacidade de tocar, na verdade ela toca a si mesma, né, mas ela precisa do desejo, né, de um canal para isso acontecer. Mas o fato é que ela é completamente obsessiva. Ela é como uma amante obsessiva. E por isso o episódio ele foi mal traduzido na versão brasileira. Porque não é uma maldição da guitarra. Não é uma maldição. Estar com ela não é uma maldição. Na verdade é o paraíso. É o paraíso que muitas pessoas lá nos anos 50, 60, 70 e 80 sonharam. Né? Pessoas que não tinham talento. Ter uma guitarra a qual você pudesse tocar, né, todos os clássicos daquelas gerações, compor música virtuosa e ser, né, um grande músico de sucesso, né, uma pessoa midiática, com grande fama e reconhecimento. Ela dá isso ao portador. Né, e a música que ela produz junto com o portador é maravilhosa. Então ela é o paraíso. Mas a questão é que ela é uma amante. Uma amante obsessiva, uma amante possessiva, né? Então não é uma maldição em si, não é uma coisa sobrenatural que vai te matar, é a guitarra que vai te matar. Ela não pode ser destruída, ela não pode ser evitada. A partir do momento que você abraça a guitarra e desfruta de todas as delícias, maravilhas, sonhos que você idealizou com ela, é para sempre. É para sempre enquanto dure, né? Enquanto dure para você, porque ela vai permanecer, você não. Claro, se você a atrair, se você abdicar dela, digamos assim, né, ou tentar a afastar de algum modo. É interessante que o Corey Williams, né, no episódio aqui, o protagonista, eu vou falar, inclusive, vou apresentar o trecho que o próprio Forest Whitaker apresenta. Para quem nunca assistiu Twilight Zone em nenhuma das suas versões, a série tem um âncora, um apresentador. No início do episódio ele aparece, ele introduz os princípios básicos, né, os conceitos daquele episódio que vai se desenvolver ali. E no final, Twilight Zone volta novamente com esse apresentador, dando uma moral. Então há sempre uma introdução, né, um primeiro, né, movimento de aproximação do espectador com os conceitos básicos. E no final do episódio, né, há um retorno do apresentador para apresentar uma moral da história. Tem sempre uma moral. E os episódios em Twilight Zone não tendem a terminar muito bem. A maior parte deles, né, tem uma moral pesada e tem um final trágico. Há aqueles que terminam bem, existem, mas a maioria não termina bem. Enfim, tem esse movimento. E quem faz isso aqui, né, nessa encarnação da série, é o Forest Whitaker. Quando ele aparece no começo do episódio, ele fala: Corey Williams sonha em ser uma estrela do rock e com tudo o que isso traz. Fama, fortuna, um desfile interminável de mulheres. Mas para alguns esse sonho tem preço. Para Corey esse preço será muito maior do que ele esperava. Curioso que nesse episódio, na introdução, ele não fala, né, em além da imaginação. Porque normalmente as introduções e os encerramentos sempre terminam assim: In the Twilight Zone, ou além da imaginação, como era falado aqui no Brasil. Novamente traduzido de maneira errônea, né, porque, né, a tradução livre seria Zona do Crepúsculo. Mas enfim, ele introduz, ele apresenta isso. O Corey era um trabalhador, né, um simples trabalhador que tinha lá, né, seu trampo em uma loja de música. Sonhava em ser, né, talentoso e tal,
mas não tinha talento para isso, ele não sabia tocar guitarra. Ele sonhava em ser, né, seus heróis e tal, como várias crianças, adolescentes, jovens adultos vislumbraram algum dia, né, em ser como o herói, o grande herói deles na música. E o desejo dele era enorme. E foi isso que atraiu de fato o instrumento, porque o instrumento ele é atraído por isso. Pessoas que desejam de fato, muito intensamente, de uma maneira que nós notamos que é desde o princípio, né, já um pouco problemática, doentia, né, a gente não vê esses traços muito claros, mas a guitarra só se aproxima de alguém que está realmente disposto a ir às últimas consequências para usufruir, né, conquistar isso. Ela não aceita menos. E é possível, né, eu acho que é assertivo pressupor que o Corey tinha esse elemento nele. Embora no final ele vá refutar a guitarra, ele tinha esse elemento. Ele estava disposto a princípio em, né, ter aquela vida, ser aquele talento, mesmo que ele não tivesse talento algum. Inclusive depois que ele consegue, né, os primeiros sucessos, né, assinar com uma gravadora, né, um primeiro interesse amoroso, ele começa a se comportar como se o talento realmente fosse dele, né, e não da guitarra. E nós sabemos, obviamente, que ele não seria nada daquilo se não fosse a guitarra. A guitarra é a grande rockstar. Só que essa rockstar é uma bitch, né? Ela é uma vaca. Ela não aceita dividir nada. Se eu te dei tudo, né? Se você chegou aonde chegou por minha causa, você é meu. Eu não vou dividir você com ninguém. Seja com um produtor, seja com uma namoradinha, seja com seu público, não interessa. Eu estou aqui e eu quero ser satisfeita. Eu te satisfiz, né, sobrenaturalmente. E quais são as minhas satisfações? O que uma guitarra iria esperar se ela tivesse desejo, consciência, se ela fosse um ser senciente? O que uma guitarra esperaria, desejaria? Claro, ser tocada. Então é isso que ela quer, ser tocada a todo instante. E a influência dela é pesada nesse sentido. Tem uma cena do episódio que é bem interessante, que o Corey está no estúdio gravando, né, fazendo take atrás de take. Ele faz um take, a música está ótima, está muito boa, só que ele não fica satisfeito, ele grava mais um. E de certo modo, nós percebemos que há uma influência direta da guitarra ali. Não é bem o Corey que não ficou satisfeito com os takes. Ele fez 40 takes e nunca ficou satisfeito. É a guitarra. Ela precisa ser tocada, ela quer ser tocada. Esse é o grande prazer dela, né? O grande objetivo dela. E ela vai exigir isso a todo custo. Ela deu, né, tudo o que você desejou. E ela vai cobrar, né? Ela vai cobrar na mesma moeda. Tudo que você atingiu, né? O lugar que você chegou, ela quer também esse esplendor, esse paraíso. E o que para ela se traduz literalmente, simplesmente, em ser tocada. Então ele toca, até que nós, né, vemos os dedos dele sangrando. Então, tanto contato que ele fez com aquelas cordas ali, né, a noite inteira, né, o dia inteiro vai saber. Enfim, é loucura. E ela é obsessiva, possessiva. Se alguém ameaça o lugar de privilégio dela, e privilégio é em que sentido? No âmbito da atenção, né, do tempo que se passa, né, se o portador vai dividir, quem está ameaçando esse lugar de privilégio se torna alvo. A guitarra também é assassina. Enfim, é uma guitarra completamente maluca, completamente possessiva, né? E por isso o título, né? Uma amante dura, né? Ela ama, ela aprecia, mas de maneira doentia, né? Um amor doentio, uma possessividade, um amor possessivo, né? E ela é dura porque ela dá, mas ela cobra, ela exige e exige com punhos de ferro. Ela não tem punhos de ferro, mas ela tem cordas. E as cordas matam, as cordas ferem. As cordas são capazes de rasgar, né? Inclusive a correia também de enforcar. E nós vemos isso acontecendo de fato no episódio. E é interessante porque, de certo modo, esse conceito, né, da guitarra, ele é muito próximo, de certo modo, à versão do John Carpenter de Christine. Nós sabemos que no livro do Stephen King, né, o carro é assombrado. Mas no filme do John Carpenter, Christine no caso, o John Carpenter tem uma abordagem conceitual com o carro em si como se ele fosse uma garota possessiva mesmo, uma namorada.
né? E era uma relação com o carro, né? Aquela relação bem testosterona, né? Típica, né? Previsível de homens com automóveis, né? Que era muito mais forte também no passado, muito mais do que é hoje em dia. Macho alfa tinha que ter um carro chique, né? E a relação de muitos rapazes com os carros era uma coisa muito, muito obsessiva também. Então o Carpenter vai nessa vereda, né? A Christine era uma garota, e a guitarra aqui também é uma garota maluca, né? Completamente possessa. E é isso que nós vemos. E a garota em si, esta garota aqui, nós vemos que ela teve vários namorados, várias vítimas também, né? Ela deve estar por aí há muito, muito tempo. Como o próprio Corey Williams depois ele se dá conta e fala para ela, né? Anteriormente, antes de chegar às mãos dele, ela foi de posse, no caso de um músico que era o herói do Corey, e outro músico antes dele, né? O próprio início, né? O interesse amoroso do Corey no episódio fala, né, que antes a guitarra esteve com outro cara que, se eu não me engano, se eu me lembro bem, ele se jogou de um prédio, né? Obviamente, todas as pessoas que têm alguma relação com essa guitarra aqui morrem de maneiras estranhas ou têm episódios trágicos. E o que é interessante no caso, no conceito desse roteiro é que, como se trata de uma história bem recorrente no mundo do rock, né, de excessos, né, de pessoas cheirando até dizer chega, né, bebendo pra caramba, foram tantos e tantos as overdoses, né, acidentes, que é uma coisa que não se questiona muito, ninguém desconfia, né? Tem alguma coisa errada com a guitarra. Ninguém nunca vai desconfiar. Isso é uma coisa do rock, né? Da história do rock, do metal. Tragédias, excessos, pessoas morrendo, né, de maneira muito prematura, né, no ápice da vida, né, da saúde física, com um futuro enorme pela frente, morrendo tragicamente. Isso é parte, isso é uma mancha, né, uma mácula na história do rock e do metal de maneira em geral. Sendo assim, a coleção de vítimas e também de grandes sucessos da guitarra, né, até porque é ela quem toca, não foram os seus portadores realmente os músicos geniais, nunca foi, né? Os álbuns que foram lançados, os álbuns de platina e tal, né, eles levam o nome, né, eles têm seus rostos estampados nas capas, mas a autora, a compositora de todos aqueles discos, né, supostamente formidáveis do episódio, foram todos feitos pela guitarra. Então o legado dela sempre vai continuar, porque pelo que se vê, pelo que se nota, a guitarra não é normal, ela não é desse mundo. Assim como a música dos virtuosos, né, fazendo aí uma metáfora, né, uma alusão à música virtuosa, né, também não seria uma música desse mundo, né, uma brincadeira também, uma coisa possível de refletir a partir do que o episódio, a história nos mostra, né. A música virtuosa ser uma música de outro mundo, uma música transcendente. Essa música ela não vai morrer. No caso, no episódio, ela fez várias vítimas e ela vai continuar fazendo, porque a necessidade básica da música virtuosa continuar, né, ou seja, da música do demônio, entre aspas, né, se a gente for colocar a questão pejorativa aí, como se fazia no passado, né, nos séculos passados, no século XX, a música maligna ela vai continuar para todo sempre, né, e aqueles que são apenas um condutor dela, né, uma necessidade básica para ela, vão passar, vão ser eliminados. E a indústria também, né, a indústria, a gente pensa na indústria, né, que é um moedor de carne, ela eleva alguém em um momento e depois substitui por outro, né, trata os músicos como coisas descartáveis. De certo modo, a guitarra também simboliza um pouco disso, né. O músico em si é descartável quando ele ficar saturado, quando ele começar a encher o saco e não retribuir, né, o amor, entre aspas, que a guitarra dá, ela vai substituí-lo por outro. Não apenas descartá-lo, vai dar cabo dele, literalmente, né? Basicamente é essa a ideia do episódio. No final, Forrest Whitaker fecha, né, com a moral. Um aviso a todos os aspirantes à estrela do rock, né? Certifique-se de ter o talento para apoiar suas ambições, porque às vezes os sonhos são difíceis de manter.
Basta perguntar a Corey Williams, atualmente em turnê na Twilight Zone. Aqui, né, porque os sonhos são difíceis de manter. No caso seria o sonho, né, envolver todos aqueles excessos, todas aquelas necessidades, responsabilidades e exigências que são exigências da guitarra. Para permanecer naquele nível, o nível dela, e satisfazê-la, muitas coisas ele precisaria abdicar e seria forçado a abdicar, né, que provavelmente ele não tinha pensado antes, ele não tinha pesado antes. O que significa ter essa vida? O que significa ter a vida de um músico em turnê, na estrada, né, preso a esse grande momentum que na cabeça, né, do aspirante, né, do wannabe, é sempre especial, idealizado. Será que é esse mar de rosas mesmo? Longe disso, jamais foi. É claro que no passado, quando a indústria ainda pagava muito, né, ainda era milionária e dividia essa riqueza, parte pequena dessa riqueza, com muitos artistas e não apenas com uns poucos privilegiados, é claro que muitos enriqueceram e tiveram, né, a fama, a fortuna e a luxúria, grande luxúria, né, com várias e várias mulheres, né, naquele meio totalmente misógino, que era o cenário do rock, né, sexista. E não tem como negar isso, né? Quem nega isso tá mal das ideias, precisa rever seus conceitos. Era assim, era sexista sim. Era, né, o costume da época. Né, o talento, o dinheiro dava isso. Dava as mulheres, dava os carros, dava o sucesso. Mas muitas coisas foram abdicadas, né? Não foi apenas uma via de mão única, né? E nós também podemos utilizar o fim de carreira, né, a queda de alguns artistas que em algum momento tiveram um grande sucesso, para perceber que muitos deles se arrependeram de muitas coisas que fizeram, do que suas vidas se transformaram, né, das escolhas que fizeram no passado. Muitos também sucumbiram, mesmo aqueles que não morreram, né, muitos sucumbiram e tiveram uma vida depois de grande amargura. E também ter experimentado, né, aquele gostinho do sucesso, né, da onipotência que muitos sentiam, né, como se o dinheiro pudesse comprar tudo, como se eles tivessem a capacidade de ter tudo o que desejavam, e alguns desejavam coisas demais e realmente podiam tê-las, né, tamanha eram suas fortunas. Quando se experimenta também, quando se tem um gostinho disso e depois se perde, isso costuma levar muitos desses músicos, dessas estrelas também, né, a quadros de doença mental, né, ansiedade, depressão, né, paranoia. Essas coisas não são incomuns na indústria do entretenimento como um todo. Música, cinema, né, esses figurões mais midiáticos. Doença mental é o que mais tem na indústria de maneira em geral. Enfim, né, um episódio como esse nos leva a refletir, pensar sobre coisas como essa, embora na sua estrutura base, né, ele seja simplesmente um episódio de horror, de música e horror, que não é tão horroroso assim, não é uma coisa assim difícil de ver, né? Twilight Zone não é para assustar, mas é para mostrar, né, aspectos misteriosos, realmente dark, de algumas temáticas, alguns cenários que nós podemos perfeitamente, né, associar, fazer paralelos com elementos da história do mundo real. É essa a proposta da série, como também foi de outras como X-Files e Black Mirror. Bem, é isso, meus caros, eu acho que já falei demais. Um abraço a todos, agradeço àqueles que ouviram e saudações, Corvides.